Reviravolta no caso da morte do ator Rafael Succo, que caiu da janela de um apartamento no quarto andar de um prédio residencial no bairro do Morumbi, área nobre de São Paulo. A altura que Rafael Succo caiu foi de cerca de 20 metros e, por isso, faleceu na hora. Essa está muito bem frequentada, tamo junto. O que parecia um acidente ou surto psicótico pode ter sido assassinato. Rafael já estava tendo seu trabalho como ator reconhecido no Brasil e tinha amizade com muitos famosos, tais como Luan Santana, Reinaldo Gianecchini, a cantora Anitta, o jogador Ronaldo Fenômeno, entre outras celebridades. E foi nessa janela que eu estou mostrando que Rafael caiu. Será que resolveu de uma hora para outra tirar a própria vida? Ou ele teve surto psicótico e por isso se jogou? Aconteceu uma briga ou uma discussão e ele foi atirado para fora da janela? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um ator promissor morre de maneira misteriosa ao cair pela janela de um prédio de luxo. Mas o que aconteceu no apartamento desse condomínio que estava o ator Rafael Succo é o que eu vou revelar para você a partir de agora. O ator Rafael Claudionor Mendes, conhecido pelo nome artístico de Rafael Succo, morreu no dia 19 de setembro de 2023, aos 36 anos de idade, após ele cair do quarto andar de um condomínio de luxo no bairro do Morumbi, que fica localizado na zona sul de São Paulo. O caso foi registrado na época, inicialmente, como suicídio. Em sua carreira, Rafael participou de comerciais, novelas infantis e clipes musicais e tinha uma rede social com quase 200 mil seguidores. Mas uma mudança brusca nas investigações aconteceu agora e a Polícia Civil de São Paulo decidiu mudar a linha de investigação e o caso agora é averiguado com a possibilidade de ter ocorrido um homicídio. Daqui a pouco eu vou te mostrar fatos e provas que trouxeram desconfiança aos investigadores e mudou radicalmente o rumo do inquérito policial. Presta atenção nesse relato. Rafael Succo estava no apartamento na companhia de mais 3 pessoas. Vou te falar quem era. A proprietária do apartamento, chamada Daniela, ela tem 54 anos. O namorado dela, chamado Ricardo, que tem 47 anos. E mais uma mulher, de nome Gleice, que ela tem 34 anos, e que o ator havia conhecido em um evento uma semana antes. Foi a Daniela que convidou Rafael e o seu affair, que é a Gleice, para irem em seu apartamento, onde aconteceria o primeiro encontro mais íntimo desse casal. Ou seja, havia uma paquera entre Rafael e a moça que ele conheceu há pouco tempo, de nome Gleice. Guarde bem esse nome. Os 2 casais se reuniram para comer uma pizza e beber cerveja. As 3 testemunhas afirmam que Rafael, de uma hora para outra, surtou, se levantou e falou palavras desconexas. A moça que ele estava conhecendo teria tentado contê-lo e tentar levar o rapaz a um banheiro para acalmá-lo, mas a Gleice não teria conseguido. O segundo homem teria pedido para o Rafael ir embora da casa, pois o estado dele era de muita agitação, o que teria deixado o ator ainda mais alterado, vai vendo. Eles afirmam que o artista, o Rafael Succo, quebrou portas e janelas e ainda teria agredido a proprietária do apartamento, a Daniela, com um soco no rosto. Em seguida, Rafael teria ido até um outro cômodo desse apartamento no Morumbi e se jogado da janela. Quando a família de Rafael ficou sabendo da morte do ente querido, questionou a falta de apoio dessas 3 testemunhas que estavam no apartamento. A família de Rafael revelou que o ator não ingeria drogas e não apresentava tendências suicidas até aquele momento. O irmão do ator disse, em entrevista, logo após saber da morte do irmão, ele disse o seguinte, abre aspas, ele cuidava da saúde dele, tinha um zelo por seu físico, porque ele trabalhava com a aparência.
Óbvio que não iria se envolver com coisas que atrapalhariam a sua saúde. Você vai ter acesso agora às últimas imagens de Rafael Succo ainda com vida. Observe que no dia 19 de setembro de 2023, Rafael estaciona o seu carro na rua da frente do prédio por volta mais ou menos de 21 horas da noite e 7 minutos. Veja ele andando tranquilamente em direção à portaria do edifício onde mora a proprietária do condomínio, a Daniela. É nítido que ele não está cambaleando e nem eufórico demais. Ele andava firme e dá para perceber que ele está mexendo no celular. Conseguimos outras imagens da chegada de Rafael Succo à portaria do prédio onde mora a amiga Daniela. É natural uma demora para a abertura do portão, pois o porteiro está confirmando se pode liberar a visita ou não. Nesse aguardo é possível ver Rafael mexendo em seu celular e talvez ele estivesse avisando a dona do apartamento que ele tinha acabado de chegar. Rafael é rapidamente liberado pela portaria e assim ele entra a pé no interior do condomínio, dirigindo-se ao elevador para ir até o quarto andar. Minha equipe de produção acaba de conseguir novas imagens do interior do prédio onde a vítima Rafael morreu. Nesse momento, dá para você ver Rafael saindo da entrada de pedestres e ingressando na área interna do condomínio. Ele continua com o celular na mão e chega a parar para trocar mensagem, provavelmente pelo WhatsApp. Depois de concluída essa sua conversa, ele sai andando tranquilamente em direção ao elevador social. Repare que ele não tem pressa alguma, anda com muita calma. O que eu vou te mostrar neste instante é intrigante. Em dado momento, Rafael Succo desiste de entrar no hall social onde ficam os elevadores para conversar com alguém pelo celular. Ele tem uma breve conversa inicial e depois resolve entrar na área dos elevadores e ainda está conversando com alguma pessoa ao seu celular. Mas quando ele adentra no hall social, automaticamente as luzes internas acendem e dá para ver ele caminhando na direção do elevador. Mas agora já não fala mais ao smartphone. Mas a imagem que eu vou exibir agora é reveladora, presta atenção. São imagens da câmera de segurança interna no hall social, lá próximo aos elevadores. Rafael para na frente de um grande espelho e se arruma um pouco. Isso é natural, pois ele iria se encontrar pela primeira vez com a Gleice, que ele tinha conhecido em uma festa há poucos dias e estava interessado nela. Mas essa imagem é reveladora, pois mostra Rafael muito calmo, sem nenhum tipo de agitação. Muito pelo contrário, ao final, quando sai do espelho, ele demonstra estar bem feliz e contente com aquele momento. Conseguimos imagens do hall do prédio de luxo e também de Rafael Succo dentro do elevador, subindo para o apartamento da sua amiga Daniela, que estava com o namorado, e com outra amiga, que era o affair do ator, chamada Gleice. É nítido que ele está bem tranquilo através dessas imagens. Se prepara, pois agora você vai ver uma imagem impressionante. 2 horas depois da chegada de Rafael, sai do apartamento do quarto andar o namorado da dona do imóvel. Presta muita atenção e veja a janela em que Rafael caiu. A dúvida é, ele tirou a própria vida em razão de surto psicótico? Ele foi empurrado ou aconteceu um homicídio? Vou mostrar de novo a janela para você tirar as suas próprias conclusões. O curioso é que a janela é pequena e, pelo que levantamos, Rafael tinha cerca de 1,80 m. Mas espera um pouquinho, quero ver se você que me assiste é observador ou não. Você viu que no parapeito da janela tem um pedaço de pano de cor clara? Você viu ou não? Então, eu vou te mostrar de novo as imagens. Observe que apoiado no parapeito tem um pequeno pedaço de pano de cor clara. O que esse paninho está fazendo lá?
Vou frisar a imagem para você ver com bastante atenção. Olhe agora por um outro ângulo. Assinalamos o paninho com uma seta vermelha. Bem, vamos voltar agora para a cena do crime. Vamos lá. Após a queda do Rafael Succo pela janela do quarto andar, o que aconteceu? Quero que você acompanhe toda a cronologia. Bom, observe a câmera do elevador após a queda de Rafael pela janela. Dá para ver o homem que estava no apartamento dentro do elevador e uma mulher segura a porta. O rapaz, carregando uma mochila nas costas, balança a cabeça mostrando descontentamento com alguma coisa. Ele chega a colocar uma das mãos no rosto e parece estar inconformado. Deixa eu te explicar a sequência dos fatos para você que me assiste agora entender direitinho qual foi a dinâmica da morte de Rafael Succo. Às 23h03, vai vendo, Ricardo entra no elevador, mas logo ele é chamado de volta por uma das mulheres. Repare que ambos demonstram aflição. 2 minutos depois, ele retorna ao elevador e repete os gestos nas mãos e unhas. Ato contínuo, o elevador desce até o térreo e veja que a testemunha está sozinha. O elevador para e ele sai rápido e caminha até a portaria do edifício. Importante ressaltar para você que nesse instante Rafael já tinha caído da janela e estava no chão no térreo. Às 23h37, nós levantamos. Ao tentar sair do condomínio sem sucesso, o tal do Ricardo foi flagrado mexendo no celular antes de voltar ao apartamento. Eu sei que você que me assiste está curioso para saber o que essa testemunha foi fazer. Bem, a lógica, ele deveria ir ver o que aconteceu com Rafael, mas não foi isso não que a testemunha fez. Esse homem, que tinha certa amizade com Rafael, anda pela parte interna do prédio, ou seja, ele anda pelo hall social e ele sai pela porta principal e vai andando em direção à portaria, ou seja, ele não foi ver o Rafael, e sim, ele queria deixar o prédio. Mas você não vai acreditar no que aconteceu. Moradores do prédio vizinho viram a queda de Rafael e eles resolveram sair dos seus apartamentos e foram até o prédio vizinho, onde aconteceu aquela tragédia. E foi nesse momento que a testemunha queria ir embora, mas foi impedida por esses vizinhos assustados e que agiram de forma corretíssima. Parabéns para essas pessoas. É claro que o pânico estava instalado naquele momento no prédio, sendo que a PM foi acionada e uma viatura chegou rapidinho. A minha equipe de produção descobriu que quando os policiais militares foram à portaria do prédio saber o que tinha acontecido, o rapaz, o Ricardo, que foi impedido de sair, retornou ao apartamento no quarto andar onde tudo aconteceu. A viatura da PM entra no interior do condomínio, pois os policiais foram avisados da gravidade dos fatos. Quando a viatura estaciona já dentro do edifício, é possível ver pessoas aflitas correndo na direção da viatura. Os policiais se preparam para ver a vítima caída no solo, mas não tinha mais nada a fazer. Rafael Succo estava morto. No dia dos fatos, as 3 testemunhas foram ouvidas pelo delegado plantonista no 89DP, que fica no Morumbi. E o BO registrado versou sobre a averiguação de suicídio do ator Rafael Succo. Após a lavratura da ocorrência, as 3 testemunhas foram liberadas. A perícia da polícia foi até o prédio onde tudo aconteceu e realizou vistoria e fotos. À família de Rafael restava apenas, naquele momento, sepultar o cadáver que faleceu em razão da queda que teve de uma altura muito grande. Após 2 anos dos fatos, o irmão da vítima, o Rogério Mendes, diz sua opinião sobre a tragédia em sua família após saber dos resultados dos laudos periciais que ficaram prontos nos últimos dias. Das investigações, o que era para ajudar
se tornou algo assim mais obscuro ainda. O que nós temos para nós é exatamente o que nós tínhamos lá no início do ocorrido, que alguma coisa aconteceu, que saiu fora do controle. Agora, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, sem dúvida, a maior escola preparatória para carreiras policiais em todo o Brasil. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados em concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, PRF e muito mais. Além dos cursos para você entrar para as carreiras policiais, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Então, não perca tempo, acesse o site ou escaneie o QR Code que está disponível na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Você ouviu o que o irmão disse? Alguma coisa aconteceu, gente. Alguma coisa saiu fora do controle. Mas o que teria acontecido naquele apartamento no quarto andar? A polícia ainda não tem as respostas, pois a investigação ainda está em curso. Bem, no dia dos fatos, a dona do apartamento, a Daniela, foi ouvida na delegacia pelo delegado e disse que Rafael teve uma hora para outra, aconteceu um surto psicótico e aí ele teria agredido levemente ela antes dele se jogar pela janela. Ela teria dito ainda que todos em seu apartamento ingeriram bebida alcoólica, sendo que Rafael teria sido a pessoa que mais consumiu álcool naquela noite. Mas o laudo toxicológico, que ficou pronto somente agora, somente após 2 anos, apontou resultado negativo para o uso de álcool ou qualquer droga ilícita que foi feito o exame no sangue de Rafael Succo. Ou seja, de acordo com o sangue que foi extraído do ator, ele não teria bebido e nem usado drogas naquela noite fatídica. Observem imagens que separamos de Rafael chegando ao prédio, onde depois de 2 horas ele morreu. Gente, é realmente nítido que nessa chegada ele não aparentava estar sob efeito de álcool ou droga ilícita. Gente, muito pelo contrário, ele estava bastante calmo. Rafael Succo tinha uma carreira em ascensão naquele momento. Além de atuar nos palcos, era também contratado para eventos. Foi assim que ele conheceu muitas celebridades do meio artístico e também celebridades do meio esportivo. O irmão de Rafael reforça que o seu irmão estava bem e, na visão dele, jamais o Rafael se jogaria da janela por vontade própria. Nas imagens mostra meu irmão feliz. Imagina, né? Escolher esse local, esse ambiente, nesse dia, para cometer algo contra ele, impossível. Tem um outro ponto que eu quero levantar reflexão e que não tem cabimento esse laudo toxicológico somente ter ficado pronto agora. Pessoal, 2 anos depois da morte de Rafael, não tem cabimento essa demora. O que foi que aconteceu para tanta demora? Olha, a minha equipe de produção ficou sabendo ainda que a família de Rafael queria que o caso saísse da delegacia do Morumbi, que é o 89DP, e passasse a ser investigado pelo DHPP. E, gente, foi isso que aconteceu, pois agora é o DHPP que assumiu as investigações. Os policiais irão fazer, a gente ficou sabendo, uma reconstituição dessa morte do Rafael para tentar esclarecer o que realmente aconteceu naquela fatídica noite de 19 de setembro de 2023. Olha, eu vou falar uma coisa para você, é revoltante. 2 anos já se passaram e até agora nada. Não temos certeza, só temos dúvidas. Porque não tem como. Se fosse um surto psicótico de uma pessoa que surtou, agrediu a mulher, fez qualquer tipo de coisa que eles estão dizendo, eles teriam ligado para a polícia, eles teriam descido, ver o corpo do Rafael, ele não teria ido embora e teria utilizado a verdade que eles estão querendo dizer. Mas, se tem contraditórios nos depoimentos dele, a pessoa tentou ir embora
tentaram falar que o Rafael bebeu e tudo isso é mentira, então a gente não acredita em nada que eles falaram. Bem, o DHPP assumiu ao caso, como eu acabei de falar, mas eu tenho receio que provas não tenham sido produzidas no dia dos fatos, lá em setembro de 2023. Por exemplo, ninguém falou se foi feita perícia dentro do apartamento da moradora Daniela, pelo menos o laudo não foi divulgado. E se foi feito, qual foi o resultado desse laudo pericial? E isso não foi revelado. Será que na parede e na janela por onde passou o corpo de Rafael Succo tinha alguma marca que pode ter ocorrido ou não uma briga? Olha, a verdade é que esse caso já era para ter sido concluído, solucionado, pois, basicamente, você tem que ouvir o quê? As pessoas que estavam no apartamento. O delegado do caso teria que ouvir o porteiro do prédio que trabalhava naquela noite. Eu também ouviria quem? Os vizinhos do apartamento da Daniela, para saber se eles ouviram algum tipo de gritaria ou briga. E também pegar o depoimento de familiares de quem? Da vítima, do Rafael Succo. Isso não demora mais que 30 dias. Gente, o restante era somente laudos periciais que deveriam ter sido pedidos na noite da morte de Rafael Succo. E geralmente esses laudos ficam prontos em 30 dias ou no máximo 60 dias. Deixa eu falar uma coisa para você que gosta do meu canal. O nome do canal diz tudo: Na Cena do Crime. Gente, não há nada mais importante que a análise da cena do crime, poxa! A cena do crime é sempre reveladora. Olha, um caso desse, se caísse nas minhas mãos quando eu era delegado, eu ficaria horas nesse apartamento e ficaria no prédio até eu ter alguma base de conclusão. Eu conversaria demoradamente com essas 3 pessoas que estavam no apartamento e eu conversaria com uma separada da outra dentro da delegacia. Ou seja, a cena do crime deve ser muito bem analisada em todos os seus aspectos, pois, se isso não for feito no dia dos fatos, a chance de se chegar à verdade real vai diminuindo tremendamente. E o problema é que o caso em tela, aonde apura a morte do Rafael Succo, completou 2 anos, 24 meses, e até agora não tem conclusão nenhuma. A minha equipe de produção está acompanhando de perto esse caso e tão logo a gente tenha novidades, faremos mais um vídeo para você ficar atualizado. Nós do canal Na Cena do Crime não vamos esquecer o caso da morte de Rafael Succo. Bem, chegou o momento mais esperado para a gente, que eu quero saber, é claro, a sua opinião. Por tudo que você viu de provas, o que você acha que aconteceu naquele apartamento no 4º andar, no bairro do Morumbi, em São Paulo, hein? Você acha que foi crime? Você acha que foi acidente? Ou a vítima, o Rafael, quis tirar a própria vida mesmo? E você que está gostando do nosso canal, então inscreva-se agora, pois isso saiba que nos ajuda muito. E aproveita e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha as nossas histórias investigativas com todo mundo que você conhece e que aprecia consumir no YouTube True Crimes.